que Deus use o louvor, que Deus use quem vai ministrar a palavra e que nesta noite nós não vamos sair daqui da forma que entramos, mas transformados, renovados e motivados pela graça do nome do Todo-Poderoso. Esse é o melhor lugar, a partir de agora, o melhor lugar do planeta para nós, porque estamos na presença do Senhor. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor, entregando esse culto racional a Ele. Senhor meu Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui. Queremos te agradecer, Senhor, por cada um que já chegou. E aqueles que tu já colocaste no seu coração para hoje vir ouvir a tua palavra, engrandecer o teu nome, louvar e te engrandecer na beleza da tua santidade. Usa os teus filhos aqui no louvor, Pai, cada levita, enche do teu amor, da tua graça, do teu poder, da tua unção, que eles venham transmitir, Senhor, aquilo que queremos, aquilo que o nosso coração anseia, que te louvar e te engrandecer conforme tu mereces. Jesus, abençoa quem vai ministrar a palavra. Usa o Senhor, o teu filho ou a tua filha. Senhor, que ele possa, Senhor, hoje trazer aquilo que tu queres, para que nós possamos, Senhor, ouvir aquilo que é da tua vontade. Recebe o nosso culto racional a ti. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Ser conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos aproveitar a oportunidade. O Ministério de Louvor ainda vai louvar com o hino. E você tem a oportunidade de trazer a sua oferta, seus dízimos ao altar do Senhor. Fique à vontade, né? Os diáconos deverão distribuir os envelopes. E em seguida eu já convido o preletor desta noite, o Dário, por gentileza. Fique à vontade. Eu vejo a glória do Senhor. Querido, muito obrigado, Senhor, por este momento. Também quero apresentar as ofertas do Deus que foi oferecido ao Senhor nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa abençoar aqueles que tiveram essa oportunidade, ó Deus, e também abençoar aqueles que não tiveram essa oportunidade nesta noite. Que o Senhor possa multiplicar o celeiro dos teus filhos, ó Pai, e com certeza, Senhor, tudo que foi ofertado nesta noite é para a manutenção da tua obra, Senhor, que o Senhor colocou na mão dos pastores desta igreja. Que o Senhor possa abençoar a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor. Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Deus, pela tua graça, tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Que o Senhor, meu Deus, através de tua santa palavra, abra os nossos corações, destampe os nossos ouvidos espirituais, limpe as nossas visões, nossos olhos espirituais, para que possamos ver e ouvir o que tu tem para nós nessa noite, Senhor. Pois é a tua palavra, Pai, que eu seja apenas um instrumento teu para trazer para esse povo, que é um povo teu, a tua palavra, Senhor. Toda a glória e toda a honra para ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é assim que eu oro. Amém. Queridos irmãos, é uma honra, uma satisfação, é uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Dário, eu congrego na primeira Igreja Batista. O pastor Marcos nos fez o convite para pregar na segunda-feira passada para os homens da igreja e depois me fez o convite para pregar hoje, quarta-feira, aqui para vocês. Eu orei a Deus pedindo uma palavra e Deus confirmou a palavra aqui hoje à noite. Quando eu entrei, a irmã
que estava orando aqui, ela disse assim: esse aqui é o melhor lugar para se estar hoje à noite em todo o mundo. Não há lugar melhor. E é verdade. E é uma verdade. E foi confirmação de Deus essa palavra. Agora, a pergunta que eu faço, mediante a palavra da irmã, é por que esse lugar não está cheio? Se é o melhor lugar do mundo, deveria estar cheio, com gente lá fora querendo entrar. E por que não está? Por que não está? Meus irmãos, o que nos move sair de casa e vir para aqui é apenas a fé. E eu digo apenas não no sentido pequeno, mas no sentido redondo, né? É a fé. É a fé que nos move, é a fé em Jesus, é a fé na palavra que nos move sair de casa para vir para aqui em busca de uma palavra, de uma mensagem do Senhor, como alento, como bálsamo revigorante, né, para as nossas vidas. Mas nós, hoje, os que cremos hoje, nos dias de hoje, temos em nossas vidas a bondade do Senhor. A bondade do Senhor sobremaneira, excede. A bondade do Senhor em nossas vidas excede. E por que eu digo isso? Porque quem diz isso é a palavra. Quem diz isso é a palavra. Porque nós não estivemos com Jesus, não presenciamos Jesus carregando a cruz, não tocamos como Tomé tocou na ferida, não sentimos o cheiro de Jesus como Maria sentiu, mas a fé nos move sair de casa acreditando na palavra como sendo a palavra de Deus. Então, é porque Deus escreveu, é porque Deus disse, e Deus colocou em nossa mente uma consciência para aqueles que recebem essa revelação, porque ninguém conhece ao Pai, a não ser eu que vim do Pai, ou a quem eu quiser revelar. Amém? Então, somos os que estamos aqui hoje, entre jovens, senhoras, senhores, privilegiados. Amém? Porque a Bíblia diz em Hebreus que uns foram torturados, outros chicoteados, outros cerrados ao meio, outros enterrados vivos, outros entregues à boca de leão. Alguém aqui já passou por isso? Alguém aqui já passou por isso, por Jesus? Então diga: eu sou um privilegiado. Porque em parte você é privilegiado. Porque Deus sabe que você não viu Jesus, que você não tocou em Jesus, que você não sentiu o cheiro de Jesus, mas a fé não é que você constrói, mas é que Deus dá, é que lhe move para vir aqui. A palavra nos garante, e nós cremos como sendo palavra de Deus, que Jesus veio como homem, viveu como homem, desenvolveu o seu ministério como homem e subiu aos céus. Amém? Quando eu recebi o convite do pastor Marcos para trazer uma mensagem hoje, eu perguntei a ele: o culto da quarta-feira é um culto pontinhos. Aí ele foi dizer: é o culto de oração e da palavra. Amém? Então, a oração e a palavra, elas estão
unidas, não são divisíveis. Ela é uma coisa, praticamente uma coisa só, né? Porque oração é orar, falar, e ação é a ação do falar. Então a oração é botar a fé em movimento. Amém? Jesus, estando na terra como homem, se você vê a Bíblia, ela diz, e Jesus foi orar. E Jesus se distanciou para orar. E levantou e foi orar, né? Jesus, mesmo sendo Deus, ou tendo comunhão com o Pai, para manter a comunhão com o Pai, ele ia orar, colocar a fé dele em movimento, dizer, papai, estou aqui, eu vim para fazer o que tu mandas, eu vou fazer, me ajuda, ser comigo, né? Porque enquanto o homem sofreu dores de homem, mesmo assim somos nós. Mesmo assim somos nós. Nós temos que colocar, através da palavra, da fala, né? A fé em movimento. Ou seja, oração. Oração. Orar, falar, ação do falar, né? E a outra palavra, e a outra resposta que ele me deu foi oração e palavra. E a palavra. Ora, se nós temos a Bíblia compostas por esses 66 livros, né? Um compêndio, uma biblioteca portátil, né? Com o Velho e o Novo Testamento. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e não que contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar nem pôr nada, né? Amém? Então, é apenas, e eu volto a dizer que não é apenas pela pequenez, mas é apenas isso que nos move a vir de casa para cá. Amém? Sem que a gente tenha precisado passar por tortura, chicote, boca de leão, serra no meio, né? Nós viemos para cá movidos pela fé e não pela simpatia da pastora Fátima e do pastor Marcos, né? Amém? Agora, voltando à questão do lugar melhor do mundo para se estar hoje. Por que não está cheio? Né? Por que não está cheio? Porque tem futebol? Porque tem Big Brother? Né? Misericórdia mesmo, irmão. A palavra é essa mesmo. A palavra é exatamente essa ainda. Misericórdia para as nossas vidas, Senhor. Porque a Bíblia diz, haverá fé na terra quando o Senhor voltar? Né? Então o que é que impede desse lugar estar cheio? São os próprios irmãos que não evangelizaram o seu vizinho? Não convidaram? Né? A culpa é minha, ou a culpa é do vizinho, ou a culpa é do mundo? Não sei de quem é a culpa. Mas por que esse lugar não está cheio? Porque essa fé que você tem, ela tem que ser vista na sua vida, para que o outro veja em você um brilho, o brilho de Jesus, e se sinta motivado a vir, sem que você precise nem abrir a boca. Sem que você precise nem abrir a boca. Vai para onde? Vou para o culto. Mas por quê? Não tem a novela? Não tem Big Brother? Tem o quê, minha irmã? Tem o quê, meu irmão? Vamos comigo. Ouvir uma palavra, ouvir um louvor, ouvir uma mensagem, orar pela sua vida. Porque é assim. Sabe, um caminhão sem freio, numa ladeira íngreme, assim, bem, é como está o mundo. É como estão as coisas aí fora. Terríveis. Eu tenho, aí está minha família, minha esposa, minhas duas filhas. E muito me alegra, já disse isso, vou repetir, muito me alegra estar com a minha família para honrar a família de vocês. Porque somos uma só família, na verdade. Placa de igreja, não quer dizer nada, Deus não vai reparar para isso.
Não vai perguntar a você se você veio da primeira igreja, da Assembleia de Deus, ou sei lá de onde. Deus vai perguntar a você isso. Deus, ele vai sondar o seu coração para ver se há verdade no que você prega, no que você fala, no que você vive, no que você diz, no seu convívio com a família, com os filhos, se você é empresário, com os empregados. Uma vez eu tive a oportunidade de receber de Deus a graça de ter uma semana de aula com o Dr. Russell Shedd. Logo que eu me converti. E foi na Juvep. E eu cheguei cedo. Quando eu fui entrando, eu olhei assim, ele vinha vindo. Uma roupa, camisa branca, calça preta, um boné na cabeça e uma bolsa. Aí eu esperei por ele no portão. Quando eu esperei por ele, que ele foi entrando, aí eu disse... Aí ele falou assim, com aquele sotaque dele que ele tinha, né? Já faleceu, que Deus o tenha na glória. Aí ele disse assim, ó, meu irmão, muito grato por ter me esperado. Aí eu disse, ó, pastor Shedd, o senhor é uma bênção, que é isso? Esperar o senhor é uma honra. Aí ele foi e disse assim, eu espero que Deus ache o mesmo. Eu disse que ele era uma bênção. E ele disse assim, eu espero que Deus ache o mesmo. Meus irmãos, eu me arrepiei. Porque eu estava chegando no Evangelho e um homem de 50 anos de Evangelho, que tem uma Bíblia assinada por ele, estava dizendo a mim que ele esperava que Deus, depois de 50 anos de Evangelho, ele estava dizendo a mim que ele esperava que Deus achasse o mesmo que eu havia dito sobre ele, que ele era uma bênção. É misericórdia mesmo a palavra, meu irmão. É misericórdia, porque vindo dele, que conhecia o Velho e o Novo Testamento, falava em hebraico, e dizia a mim, meu irmão, eu espero que Deus ache o mesmo. Eu tomei um susto. Eu disse, mas como, pastor Shedd? O senhor me diz uma coisa dessa? O senhor é uma bênção? Para você dizer é fácil, meu irmão. Você é pecador igual a mim. Porque quem testemunha de mim não sou eu. É a minha esposa. São meus filhos, meus empregados, meus amigos. Esses testemunham de mim. Esses podem dizer se eu sou ou não uma bênção. É o mesmo com você, meu irmão. Apontou para mim e disse isso. A aula não havia começado para os outros, mas para mim, eu já estava em aula, 7 horas da manhã. E aí ele completou e disse assim, quem testemunha sobre você é a sua esposa, são seus filhos. Quem testemunha sobre ela é você. E quem testemunha sobre a sua família são os seus vizinhos, seus amigos da igreja. E quem testemunha sobre toda a família são os vizinhos. Porque você dizer que é uma bênção, ou o outro dizer de você que você é uma bênção, é tudo muito bom, está tudo muito certo. Agora, Deus achar que você é bênção, meu irmão, aí é o problema. Eu fiquei com um susto danado. Abracei ele e agradeci, disse obrigado. Já começou a minha aula, né? Já começou a minha aula, 7 horas da manhã. Meus irmãos, para a gente ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem que saber e ver o próprio Deus dizendo que escreveu a Bíblia com o dedo. Já viram isso na Bíblia? Não. Vamos ver? Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 31, diz assim, no verso 18. Amém?
Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Alguém aqui vai duvidar que Deus escreveu? Escritas pelo dedo de Deus. Quando Moisés acabou de falar com o Senhor entregou as 2 tábuas escritas pelo próprio dedo dele. Aleluia! Então, meu irmão e minha irmã, o que você tem na mão aí, segure para não pegar fogo na sua mão, porque foi escrito com o dedo de Deus. Com o dedo de Deus ele escreveu. Mas essas tábuas foram aquelas que Moisés desceu do monte e o povo tinha feito um bezerro de ouro. E Moisés, muito irado, jogou as tábuas numa rocha e quebrou. Deus escreveu, Moisés quebrou. Irado com o povo. Mas Deus é Deus. Deus é Deus de paciência, de misericórdia, viu, minha irmã? Deus é Deus de paciência, de misericórdia, de amor. E Deus foi e escreveu de novo. Vamos ver de novo? Vira a página aí. Página 34, aliás, capítulo 34. A partir do verso 1. Disse-lhe o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, olha aí, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Eita, Deus misericordioso, hein? Povo renitente, povo difícil. Moisés quebrou as tábuas e Deus foi e escreveu de novo. Igualmente as primeiras que você quebrou. Ah, mas irmão Dário, isso é fábula. É fábula. Deus está dizendo. Mas isso é só o Velho Testamento. Será? Será que é só o Velho Testamento? Isso é só os 10 mandamentos? Será? Será? Será que Deus ia escrever pela metade? Escrever só um trecho? Deixar o resto por fazer? Deus escreveu, mas a comunhão de Moisés com Deus, naqueles 40 dias, foi tamanha. Porque, ao decorrer da história, e o que nós temos é a história relatada de pai para filho, é que Moisés, quando desce do monte, ele vinha tão iluminado que o povo nem reconheceu ele. A própria presença de Deus estava em Moisés. A glória do Senhor acompanhou Moisés. Então não era só tábua, não. Moisés era pura letra. Josué escreveu, Samuel escreveu, Davi escreveu, Amós escreveu, Abacuque escreveu, Isaías escreveu, Jeremias escreveu, José escreveu, Mateus escreveu, Malaquias escreveu. Olha quanta gente Deus usou para escrever para você e para mim. Porque a Bíblia diz: essas palavras irão alcançar um povo que ainda vai nascer. Amém? Isso dito 1000 e poucos anos antes de Jesus nascer. Ah, mas esse povo era o povo judeu que ia nascer. Não, não era não. Porque ele disse a Abraão que todos os povos da terra seriam abençoados. Então, eu e você estávamos incluídos naquela oração. Amém? As palavras deste livro irão alcançar um povo que ainda vai nascer. Amém? E esse povo somos nós. Os privilegiados que não tiveram que passar por serrote, por boca de leão.
Eu estou repetindo isso, sabe por quê? Porque a gente fica reclamando. Ah, vou para o culto não. Ah, vou para a igreja não. Ah, imagine boca de leão. Imagine chicote. Imagine serrar ao meio. Imagine aquele povo da igreja primitiva, como sofreram para que esse evangelho chegasse até aqui a nós. Como sofreram. Então, quando você se sentir desestimulado, com vontade de resmungar, dê uma passadinha lá em Hebreus 11, Hebreus 10, Hebreus 11, viu? Lá fala de um povo que foi cerrado ao meio, foi entregue para leão comer, porque não negou a sua fé. Não negou a sua fé. Quando tiver assim, você dá uma passadinha em Hebreus 10 e 11, fala da fé e fala desse povo. Mas aí, voltando à palavra, a garantia que nós temos, e não é uma garantia pouca, é essa garantia que Deus nos diz que Ele mesmo escreveu com o próprio dedo, por 2 vezes, as tábuas da palavra no Velho Testamento e utilizou de pessoas para escrever toda a Bíblia. E nós temos no Evangelho, nos 4 Evangelhos, nós temos a segurança, a certeza de que uma pessoa que depois veio a escrever sobre Jesus, essa pessoa, ela tinha um determinado caráter, é um homem, né? Estou falando de Pedro. Ele tinha um caráter duro, difícil, né? Mas era um sujeito franco, direto, né? Um sujeito que, depois de lapidado, veio a ser bênção para o Evangelho, para os judeus e para os gentios. Amém? E Pedro é bem apropriado para relatar sobre Escritura e sobre Jesus. Porque nós sabemos que Pedro passou por situações com Jesus que nenhum outro discípulo passou, né? Pedro disse assim a Jesus: eu vou lançar as redes novamente no mar, só porque tu estás mandando, né? Nós passamos a noite toda pescando, e eu vou lançar a rede no mar, só porque tu estás mandando, sobre a tua ordem. Lançou e pegou uma multidão de peixe. Pedro tinha uma sogra, era casado. Jesus curou a febre da sogra de Pedro. Ou seja, situações com Pedro que nenhum outro apóstolo passou. Pedro negou a Jesus, né? Depois de conviver com Jesus, Pedro negou a Jesus. E Pedro fala claramente da experiência que teve com Jesus. E Pedro fala claramente da experiência e da vivência que ele teve com a palavra. Porque são, eu creio assim, 2 caráteres, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Porque se você for ver aquele Pedro que cortou a orelha do Malco, né? E se você for ver aquele Pedro que estava falando com os líderes judeus da época, os sacerdotes, são 2 caráteres, são 2 pessoas, parecem 2 pessoas diferentes falando. Mas não, é que uma não tinha ainda recebido o Espírito Santo de Deus. Aquele Pedro que cortou a orelha estava com Jesus ainda. E quando Pedro vem falar com os sacerdotes e líderes da lei, Jesus já não está mais com ele, está nele. Amém? Eis que eu estou convosco, mas há de chegar o dia que estarei em vós. Como se dará isso?
no Espírito. No Espírito. Quem aqui recebeu o Espírito? Quem quer receber o Espírito, peça. A quem? A Deus. E Ele dará. Amém? É essa fé que nos move sair de casa para cá. Para cá. Buscar uma palavra. Porque quem dá a palavra é o Espírito Santo. Observem que eu saí do Velho Testamento, já estou no Novo Testamento, falando de Jesus, falando do Espírito Santo. Ou seja, estamos em nossa era. Estamos falando de coisas contemporâneas. Porque Pedro sai do livro dos Evangelhos e vem para o livro de Atos. E vem para os outros livros e escreve as cartas. Então é coisa contemporânea, é coisa da nossa época. Então, isso é exclusivo de Pedro? Não, eu não creio nisso. Eu também quero para mim. Não é exclusivo de Pedro. É para todos que, segundo a bondade de Deus, derrama a fé e lhe concede o Espírito. E esse lhe dá os dons. A quem quer, como quer, quando quer e aonde quer. Amém? E Pedro dá um testemunho a respeito de Jesus e da palavra que nenhum outro apóstolo deu. Vamos ver? Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Olha aí, está vendo? A Bíblia, Pedro está dizendo que não é uma revistinha, não é um gibi. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas. Olha aqui, ó, uma pessoa do nosso tempo, já é depois de Cristo isso aqui, já é um relato histórico, pode ser até considerado um relato histórico depois de Cristo, como testemunhas, fomos testemunhas oculares. Pedro está aqui dizendo que viu de sua majestade. Pedro está dizendo aqui que viu a majestade do Senhor. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Pedro está aqui se referindo àquele momento que ele teve com Jesus na transfiguração. A voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ora, a gente já viu essa passagem, não já? Não está no Evangelho? E por que que Pedro vai escrever isso aqui? Por que que Pedro tem que escrever isso aqui? Para quê? Se a gente já viu isso no Evangelho. Sabe por que, meu irmão, ele escreveu isso? Para mim e para você. Como um testemunho. Como um testemunho. Aquele povo que ainda vai nascer, vai ouvir a minha palavra, vai crer nela pela pregação destes. A oração de Jesus, quem conhece? João 17, né? Oro não só por estes, mas também por aqueles que irão crer na minha mensagem, mediante a mensagem
destes. Então Pedro escreve esta carta para uma geração que ainda ia nascer nos bancários, na cidade universitária, ia se reunir na Primeira Igreja Batista. Amém? E ia ouvir isso numa quarta-feira de noite. Amém? Mas Pedro prossegue dizendo assim, dirigida à voz que disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Aí ele diz assim, ó, nós mesmos, ou seja, eu mesmo, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sou eu dizendo? Não, é Pedro dizendo. Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Sim, água, né? Obrigado, querido. Pedro que negou a Jesus 3 vezes, está dizendo agora, ou seja, a mudança de caráter, depois que Jesus vem e entra nele pelo seu Espírito Santo. Amém? Pedro está dizendo que esteve com Jesus, que vivenciou com Jesus um momento de glória, que ouviu do céu uma voz que testificava sobre Jesus. Pedro não ouviu Jesus dizer assim, eu sou. Não, ele disse que Deus disse. Olha o que o Russell Shedd estava me ensinando, era isso. Era que alguém superior a mim, ou que vivesse comigo, testemunhasse a meu respeito. É o que Pedro está fazendo aqui agora. O próprio Deus veio e disse, esse é o meu filho amado de quem me agrado. Eu ouvi. Está ouvindo, igreja? Vocês que vão nascer, uma geração futura, creiam, porque eu vivi isso, e eu ouvi, eu estive com ele, e Deus do céu gritou, este é o meu filho amado de quem me agrado. Ah, Pedro, mas tu negou a ele 3 vezes, cara. Eu era outra pessoa, eu não conhecia Jesus, hoje eu tenho Jesus na minha vida. Pedro segue falando, sabe de quê? Da palavra agora. Por quê? Porque Jesus e a palavra é uma coisa só. Eu sou a palavra, eu sou o verbo. Amém? Vamos ver o que segue o texto? Olha como é que o texto segue. Ele diz assim, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até o dia que clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, graças a Deus, louvamos a Deus pela vida de Pedro, não é? Que transformação esse homem sofreu, hein? Que transformação. E tem evangelhos apócrifos que falam que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, ele disse que não era digno de morrer como o Senhor dele havia morrido, crucificado em pé. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Imagine a dor desse homem ao tentar passar a mensagem do Evangelho e não conseguir 100%, não digo nem a dor da morte, mas a dor, porque ele não precisava escrever essa carta, nem as outras 2, não é? Não já tinham os Evangelhos? Mas ele escreveu para dizer assim a mim e a você hoje, no futuro, creiam em Jesus, creiam na sua palavra,
ou seja, nos profetas, porque a Bíblia ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, nós temos os livros históricos, os profetas, os poéticos, os profetas menores, né? Então, creiam nos profetas. Vocês fazem bem em crer em toda a Escritura, porque não vem de homens, não é fábula inventada. Foram escritos, inspirados por Deus, através do seu Santo Espírito. Amém? Meus irmãos, que palavra. Deixa eu ver aqui a hora, né? Até que horas, pastora? 9 horas. Então nós temos ainda 10 minutos, né? Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Observem o caminhar da mensagem do Velho Testamento, lá do Êxodo, onde Deus disse que escreveu com o próprio dedo, para uma geração, lá no Salmo 78, que ainda iria nascer. Depois Jesus vem e faz a oração, lá em João 17, para um povo que ainda iria nascer, que iria crer na mensagem dele, pela mensagem dos discípulos, dos apóstolos. E agora estamos vendo uma carta de Pedro, escrita em nossos dias. Ou seja, nós estamos no ano 2018. Essa história começa no ano 30, no ano 40, lá em Êxodo, né? No comecinho da vida, aliás, no ano 150, vamos dizer assim. Vamos fazer esse cálculo assim por alto, né? Ou seja, nós, se a gente voltar um pouquinho mais atrás, nós já éramos projeto na banqueta, na prancheta do Senhor. Amém? Agora, voltando à mensagem da irmã que orou, por que esse lugar não está cheio? Por que, se é o melhor lugar do mundo hoje, uma quarta-feira, para se estar em todo o mundo, ou em todos os bancários, ou em toda a cidade universitária, o melhor lugar para se estar seria aqui. É aqui onde nós estamos. E por que não está cheio? Porque o mover de Deus, derramado pela fé em vocês, fizeram com que vocês e eu saíssemos de nossas casas para buscar o Senhor aqui hoje à noite. Agora, o que eu não vou dizer profetizo, mas espero, é que quarta-feira que vem, não sei se vou estar aqui, mas você vai estar, essa igreja esteja cheia. Amém? E que você saia daqui contaminado na boa expressão, para contaminar lá fora. Mulher, vamos para a igreja. Hoje é quarta-feira. Larga essa novela. Larga esse Big Brother. Vamos ouvir uma palavra, ouvir um louvor, dar um testemunho, ouvir um testemunho. Amigo, vamos para a igreja, larga o futebol. Sai desse bar. Larga essa pinga. Vamos para a igreja. Lá tem uma palavra para ti. Contamine lá fora. Foi para isso que você recebeu essa fé genuína de Deus, para contaminar lá fora. E não se deixar contaminar. É difícil isso. É difícil. Vivam no mundo sem se contaminar com as coisas do mundo, mas contaminando o mundo com o evangelho do Senhor. Não é fácil. Não é fácil porque o caminhão está de ladeira abaixo. Você tem que vir subir na ladeira, na contramão desse caminhão. E contando, ontem de manhã, eu vinha lá na rede ferroviária. Aí o sinal fechou. Tinha um homem com a Bíblia na mão, sozinho. Sozinho, com a Bíblia na mão,
um saco, debaixo de uma árvore. Jesus está voltando, receba a salvação. Jesus está voltando, receba a salvação. Sozinho. Sozinho? Estava contaminando o local. Se passar lá outro dia, vai estar cheio de gente ouvindo ele. Amém? Porque a obra é do Senhor. A igreja é do Senhor. Amém? O mover é do Senhor. Jesus, quando disse, eu vou, mas o Pai vai mandar da parte dele, da minha parte, ele vai mandar de mim, o conselheiro, o ajudador, que vai lhes ajudar. Não foi especificamente, exclusivamente para os 12 lá, para os 11, né? Porque Judas foi para todo o povo que recebesse de Deus essa fé genuína que nos faz sair de casa para vir para cá. Porque é desejo de Deus se reconciliar com toda a sua criação. E essa tarefa, não que Deus precisasse, mas Ele quer ver, Ele quer, sabe, observar, olha ali a irmã Carminha, ó, está evangelizando, que bênção. Deus se alegra com isso. Deus se alegra com isso. Então Ele quer ver a predisposição sua para com o próximo. Porque o negócio de Jesus era gente. Não era pedra, não era ar-condicionado, não era dinheiro. Era gente. Era arrebanhar gente, arrebanhar gente. Tirar a alma do inferno e trazer para o céu. Sabe? Reconciliar a criação de Deus com Deus, o Pai. Amém? Eu quero ler um texto que fala exatamente para essa igreja, para nós hoje à noite, para a gente orar encerrando. Amém? Também está na primeira carta de Pedro, bem pertinho aí da segunda carta. Na primeira carta de Pedro, hoje foi o dia de Pedro, né? Olha, Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia e na cidade universitária. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Diga, recebo. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não tendo visto,
vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, pela tua mensagem que foi entregue aqui hoje à noite, Pai. A glória e a honra é tua, Senhor, mas nos concede a graça da alegria, Pai. Oh, Senhor, que alegria poder estar aqui. Obrigado, Deus, por cada família aqui presente, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão que veio aqui hoje. Que esses irmãos, ó Pai, que ouviram a tua palavra, possam levar o teu evangelho a toda a cidade universitária, bancários, Mangabeira e toda João Pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é assim que eu te oro. Amém. Eu trouxe a mensagem e eu quero literalmente entregar a palavra. Amém? Então essa Bíblia aqui eu vou dar a uma pessoa que não tem Bíblia, a uma mulher, Bíblia da mulher, né? A versão NVI. Então, aquela menina de preto ali que está ali, ó. Vem aqui, filha. É para você essa Bíblia. Amém? Literalmente entregando a palavra. Meu irmão, pastora, nada, Deus abençoe, querida. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, querida. Graça e paz, amém? Vamos estender as nossas mãos. Quanto nós fomos abençoados hoje pela palavra. Vamos abençoar a vida mais ainda do nosso irmão, amém? Você pode estender, você está cheio aí da palavra. Você está cheio, você está transbordando. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu filho. Queremos te agradecer, Senhor, pois não é, Senhor, mérito dele, mas é a unção do teu Espírito sobre a vida dele. Queremos te agradecer e pedir todas as bênçãos, Senhor, espirituais sobre a vida dele. E que o seu coração arda todos os dias pela tua presença, pela tua palavra, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Deus abençoe, irmão Dário. Obrigado. Pastor Aderval, por gentileza, dá as bênçãos. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Estenda as mãos, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do nosso grande e maravilhoso Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida hoje e para todo o sempre. Amém? Confraternizemos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor Jesus.